Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, nós estamos estudando sobre a doutrina da aliança. E os irmãos, a semana passada, viram que a doutrina da aliança, para melhor entendermos, nós costumamos a separar entre, por uma questão didática, a separar esse ensino da doutrina da aliança, explicando um pouco melhor sobre a aliança da redenção, que foi aquela aliança que o Pai fez com o Filho, antes da existência de todas as coisas, e o desembocar dessa aliança, ou a consequência dessa aliança da redenção, é a aliança da graça que o Deus triuno faz com os salvos através da obra do Filho. Eu acho que os irmãos pegaram alguma coisa, deu para ficar. Qualquer coisa você volta a estudar a lição que nós tivemos a semana passada. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da doutrina da aliança, só que nós vamos agora entender melhor a posição de Jesus Cristo na aliança da redenção. Vamos falar um pouco sobre o caráter dessa aliança e a obra realizada por Cristo, a relação dos sacramentos, os requisitos e as promessas da aliança da redenção. Nós vimos que uma aliança é um pacto, lembram? E que uma aliança envolve quantas pessoas? 2 pessoas, no mínimo. São 2 lados que entram em acordo. Nós vimos também que quando se fala da aliança de Deus com os homens, não é o homem que entra em aliança com Deus, mas é Deus que soberanamente entra em aliança com quem? Com o homem. Não é o homem que vai estabelecer os termos. Quem estabelece os termos da aliança é quem? É Deus, Ele é soberano. Então Ele desce a condição do homem, entra em aliança com esse homem, estabelece os termos. Quais são os termos? As promessas e as sanções. São os requisitos que são exigidos e as promessas que são feitas. Então nós estudamos aqui sobre a aliança das obras, que Deus fez com Adão e com Eva, evidentemente. Adão era o representante, era o cabeça, por isso que Deus trata diretamente com Adão. A aliança das obras é chamada de aliança das obras, só para vocês refrescarem as ideias. Porque nesse contrato, nesse pacto, nesse acordo, a promessa da vida, veja, olha o que está envolvido na aliança das obras, a promessa da vida. Então a promessa é vida eterna. Mas essa promessa dependia do quê? Da obediência do homem a esse acordo, a esse requisito, que está dentro do pacto que Deus fez com o homem. Ou seja, é exigido do homem nessa aliança: você come de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. No dia em que dela comer, certamente morrerás. Mas enquanto esse homem obedece, ele tem vida. É um período de prova. Evidentemente esse período iria cessar e essa vida iria vir na sua plenitude para esse homem se ele conseguisse obedecer esse pacto, a ordem do pacto, o requisito do pacto que foi feito com ele, que é chamado de pacto das obras ou de aliança das obras. A minha pergunta é: o homem obedeceu? Não. Então o que é que veio sobre ele? A morte. Todo mundo já conhece isso. A morte e todos os males da vida, nós estudamos sobre as punições. Mas aí a minha pergunta é: como Deus agora vai estender a sua graça a esse homem? Na verdade, tudo já estava pronto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, já existia um pacto entre o Pai e o Filho para salvar esse homem que iria cair e que iria precisar ser salvo. E ao mesmo tempo Deus precisaria punir esse homem e salvar esse homem. Só que salvar esse homem punindo esse homem era impossível, porque o salário do pecado é a morte. E aí há esse pacto entre as pessoas da Trindade, e uma das pessoas se dispõe a ser fiador, a se colocar no lugar desse homem,
para obedecer o que o homem não obedeceu e para sofrer o que o homem merece sofrer, para que através dessa pessoa que nós conhecemos, que é Jesus, essa aliança que Deus fez com ele seja estendida ao pecador e resgate o pecador. É a aliança da graça, porque não depende mais do pecador, mas tudo depende de quem? De Deus, do Pai. Porque até mesmo a fé que o pecador vai expressar para abraçar essa aliança, para fazer parte dessa aliança, também é o Pai que dá. Então não depende mais das obras do pecador, mas sim da obra única e exclusivamente do Salvador. Por isso que nós chamamos de aliança da graça. Isso aí vai vir depois, e não aliança das obras. Isso aí é depois que a gente vai estudar. Vamos primeiro para a aliança da redenção. Nós estamos estudando aqui de coisas que aconteceram antes da fundação do mundo. Nós temos, é claro que o que nós estudamos aqui são possibilidades que a gente entende que são reais pelo fato dos textos bíblicos que apontam para essa realidade. Mas vamos ler um texto que fala sobre a aliança da graça primeiro, depois nós vamos voltar para a aliança da redenção, que é uma aliança só que nós estamos estudando os dois modos dessa aliança. Primeiro, antes da fundação do mundo, a aliança do Pai com o Filho, e depois, no tempo, na história, Deus fazendo aliança com o homem por causa dessa aliança que ele já tem feito antes de todas as coisas. Então vamos lá, Mateus 26, nós temos aí o texto da ceia, Jesus instituindo a ceia. Mateus 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. É claro que entre colchetes na Bíblia de vocês tem o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Nós vimos a semana passada que a aliança que Deus tem com o Filho, essa relação de aliança, essa relação de pacto, ela começa a ser vista na relação de Deus com o homem desde o começo, com Adão, na aliança das obras, e depois isso se dará nas alianças que Deus vai fazer constantemente, repetidamente, com os homens que ele vai escolher para vir quem? Para vir o Salvador. Quando você vai estudar, por exemplo, a história de Abraão, nós pregamos aqui domingo passado, no capítulo 3 de Gálatas, que Deus entrou em aliança com quem? Com Abraão. Aí você vai ver o conteúdo da aliança. No conteúdo da aliança que Deus entra com Abraão, ele faz uma promessa. Qual é a promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, na tua semente, na tua descendência. Então, essa aliança é o Evangelho, que aponta para quem? Para Cristo. Veja que a aliança da redenção, ou seja, a aliança do Pai com o Filho, que acontece antes da fundação do mundo, começa a ser estendida na história agora, porque aquela aliança é a base. A aliança da redenção, que nós chamamos, a aliança do Pai com o Filho, é a base para a aliança da graça, que já começa a ser revelada e já começa a acontecer na história do homem, quando Deus vem até ele e começa a revelar a sua salvação e ao mesmo tempo a salvar. Porque Abraão, para ser salvo, a Bíblia diz, ele teve que crer. A justiça foi imputada sobre Abraão por causa da sua fé. Fé em quê? Na promessa de Deus, na aliança que ele fez com Abraão. Então veja, o conteúdo da aliança sempre vai ser as promessas, e o requisito é que você creia nessas promessas. Qual é a sua parte como o outro lado da aliança? Se de um lado tem Deus te prometendo que será o teu Deus, te prometendo que será o teu Salvador, no outro lado Deus exige de você, como parte desse pacto, que você creia nele. Vocês estão entendendo, né?
Então, de um lado, Deus entra em aliança conosco e a sua palavra é fiel. Ele diz o que vai fazer, o que vai realizar, ele faz suas promessas, mas nós que estamos do outro lado da aliança, nesse acordo, temos o compromisso de confiar em suas promessas. A questão é que o próprio Deus vai trabalhar em nosso coração para que nós creiamos nas suas promessas. Isso tudo vai nos conduzir a Cristo, que é o mediador dessa aliança, que é o fiador dessa aliança. Nós vamos entender isso facilmente com o estudo de hoje. Veja aí na sua lição. Então essa aliança que Cristo fala aqui, a nova aliança, ele está falando da aliança da graça, que é a consequência, o resultado da aliança que o Pai teve com o Filho antes da fundação de todas as coisas. Veja aí, a posição, o Filho na aliança da redenção, é o ponto 1. Acharam aí na lição? O Filho na aliança da redenção. Deixa eu fazer uma pergunta, só por questão didática. A aliança da redenção é o quê? A aliança da redenção é a aliança de quem? Do Pai com o Filho, antes da fundação do mundo. Tem base bíblica para isso? Tem. Basta você ler Efésios capítulo 1. Ele vai falar sobre o conselho de Deus, antes de todas as coisas. A escolha que ele fez de nós, na pessoa do seu Filho, antes da fundação do mundo. Foi citado aqui que o Cordeiro, ele foi sacrificado, que ele morreu por nós antes da fundação do mundo, já estava tudo certo. Vocês precisam entender que as coisas que Deus faz, elas não acontecem aleatoriamente, ou porque Deus vai seguindo ou agindo de acordo com o que vai acontecendo. Deus não faz isso, Deus trabalha e age de acordo com o que Ele já planejou antes da fundação do mundo. E dentro desse centro, desse planejamento, desse decreto, dessa ordem de coisas que Deus vai fazer na criação, para a sua própria glória, está a nossa salvação. Então, se Deus já tinha preparado toda a nossa salvação antes da fundação do mundo, evidentemente que Cristo está incluído nesse plano. E se Cristo está incluído, então Ele quis voluntariamente, como uma das pessoas da Trindade, participar da nossa salvação. E a única maneira dele participar da nossa salvação era o quê? Se tornando um de nós, para obedecer o que nós não obedecemos e sofrer o que nós merecemos sofrer. Por isso que ele é chamado de o segundo Adão, por Paulo. Então veja, qual é a posição de Cristo nessa aliança que aconteceu antes da fundação do mundo, do Pai com Ele, ou das pessoas da Trindade, mas especificamente a posição dele. Qual é a posição de Cristo nessa aliança? Veja aí, por favor, no texto, posição oficial de Cristo nesta aliança. Tem alguém que está precisando aqui do texto? Todo mundo tem? Ok. A posição de Cristo na aliança da redenção é dupla. Em primeiro lugar, ele é penhor ou fiador. A palavra grega é usada somente em Hebreus 7, 22. Abra sua Bíblia em Hebreus 7, 22. Vamos ter o costume de sermos curiosos, de examinar as Escrituras. Hebreus 7, 22. Veja, ele está dizendo, olha, a posição de Cristo é dupla na aliança. Primeiro, ele é fiador. Ele é penhor. E a palavra que é usada para fiador, ela é usada somente em Hebreus 7, 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de uma superior aliança. Antes da gente comentar um pouco aqui, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Qual é a função de um fiador? Certo. Então, um fiador é aquele que assume o compromisso pelo outro em relação a um contrato que é feito. Concordam? É feita uma aliança, é feito um contrato, é feito um acordo. E o fiador é aquela pessoa que é chamada para se responsabilizar caso
a outra parte não consiga cumprir o que é estabelecido no acordo. Não é essa a função do fiador? Estou certo? Só que Cristo, na verdade a palavra grega para fiador, ela pode ser duas e pode significar dois tipos de fiadores. Só que Cristo, ele é o fiador no sentido pleno da palavra. Porque existe aquele fiador que pode fazer o seguinte: não, você tem uma dívida, eu pago a sua dívida, mas você continua devendo. Não é verdade? Você continua devendo, você vai ter que dar um jeito e me pagar. Eu cobri a sua dívida, mas você continua como devedor, mas agora, em vez de dever ao que entrou em acordo com você, a outra parte, você deve a mim como fiador. No caso de Cristo, não foi isso que aconteceu. Cristo, a posição dele na aliança da redenção é que ele é um fiador que vai pagar totalmente a sua dívida, porque você não pode pagá-la em hipótese alguma, e você estará completamente livre. Você não carregará mais nenhuma culpa, nenhuma dívida, porque o pagamento dele, ele é o fiador que assume totalmente a sua dívida e paga totalmente por ela, lhe libertando completamente da dívida e da culpa da dívida. Existe um termo que é usado para esse fiador, que eu não coloquei aqui no texto, não há necessidade da gente saber disso. Eu só quero que você entenda, veja, o texto diz aqui: fiador é aquele que se faz responsável pelo cumprimento das obrigações legais de outrem. Na aliança da redenção, ou seja, aquela aliança que aconteceu entre o Pai e Cristo antes da fundação do mundo, Cristo se encarregou, veja, Cristo se colocou diante do Pai e se encarregou de expiar os pecados do seu povo. Porque o que vocês precisam entender é que antes de Deus criar, estava certo ou não estava certa a entrada do pecado no mundo? É isso que eu quero que vocês pensem. Quando Deus resolveu criar, Deus também resolveu permitir. Permitir o quê? A entrada do pecado. Ele deu certo a entrada do pecado do mundo. E dando certo a entrada do pecado do mundo, evidentemente o homem iria cair. E Deus, evidentemente, tinha tudo isso dentro do seu plano eterno, do seu conselho eterno. E aí iria ficar por isso mesmo? Não, dentro do conselho eterno de Deus, Deus também já tinha nesse plano estabelecido salvar esse homem pecador. Quando eu falo de Deus, eu falo do Deus triuno. E dentro dessa salvação, a única maneira justa de Deus salvar esse homem que peca é punindo o homem que peca, para que ele possa ser justo pela sua santidade, mas ao mesmo tempo possa salvar esse homem e lhe dar vida, mesmo ele merecendo a morte. Como é que isso pode ser feito? De forma legal, de maneira legal, jurídica. E como é que isso se realiza? O Filho que é santo e que é Deus, ele diz: eu me torno um homem, eu assumo o lugar desse homem, eu sou o fiador dele, eu fico como fiador dele, e o que ele não pode pagar, eu vou pagar, e o que ele deve sofrer, eu vou sofrer. E aí a minha justiça será imputada sobre esse pecador, para que ele seja o quê? Seja trago de volta, venha de volta, para ter um relacionamento com Deus, que produz vida. Vocês estão começando a entender a obra de Cristo. Então, lá antes de todas as coisas serem criadas, Cristo já estava me representando e representando você. Ele já estava diante do Pai, se colocando como nosso fiador. Então, o Pai vai criar, através do Filho também, mas já está tudo certo. O Filho já está decidido de que ele será o nosso fiador. Também já está certo que nós vamos cair, também já está certo que a morte virá sobre nós, e o Filho já está certo de pagar tudo isso em nosso favor.
Não é à toa que vocês vão ver, nós vamos ver alguns textos aqui, que quando Cristo está aqui na terra, ele costuma dizer: eu vim para cumprir o que o Pai me ordenou. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Ou seja, o Pai estabeleceu os termos na aliança que fez com ele, e ele assumiu cumprir esses termos. Mas ao mesmo tempo o Pai também fez promessa ao Filho, a Cristo. Nós vamos ver isso aqui. Mas vamos devagarzinho, né? Para não adiantar muita coisa e vocês, pastor, estou ficando doido aqui com tanta coisa, né? Vamos lá. Veja, na aliança da redenção, estou na 4ª linha aí. Cristo se encarregou de expiar os pecados do seu povo, sofrendo pessoalmente a punição necessária, e de satisfazer as exigências da lei pelo mesmo povo. E ao tomar o lugar do homem delinquente, Cristo se fez o último Adão, e como tal, é o chefe da aliança, que essa é o segundo aspecto dele. Se ele é fiador, mas também é chefe. Ele representa esse homem, criado por Deus. É o representante de todos quantos o Pai lhe deu. Então, na aliança da redenção, Cristo é o penhor, o fiador e o chefe. Ele tomou sobre si as responsabilidades do seu povo. É também o seu fiador na aliança da graça, que desabrocha da aliança da redenção. Quem não entendeu nada disso aqui? Fica à vontade. Deixa eu fazer uma pergunta mais simples. Está difícil para vocês, não? Está tranquilo, não está? O que eu quero que vocês entendam é que a obra de Cristo não é algo aleatório, nem tampouco a salvação. Isso tudo já foi planejado, antes de tudo ser criado. Isso tudo já foi determinado. E que dentro desse propósito de Deus de salvar o homem, ele entrou em aliança com o seu Filho. Não foi uma obrigação. Cristo não morreu por nós obrigatoriamente. A Bíblia diz que foi por quê? Por amor. Cristo voluntariamente quis assumir o nosso lugar diante do Pai. E essa é a única maneira de nós sermos salvos. Essa é a única maneira da justiça de Deus se realizar. Porque se de um lado Deus pune o pecado, do outro lado Deus também salva o pecador. Então, ao mesmo tempo, ele satisfaz a justiça da sua santidade, de punir o pecado com a morte, e ao mesmo tempo ele salva esse pecador que merece a morte, porque ele está punindo um substituto, que é santo, e que pode ressuscitar, como promessa da aliança da redenção que o Pai fez com o Filho. Continue comigo, segundo parágrafo. Como fiador, ele se encarrega incondicionalmente de pagar por outrem, livrando imediatamente a parte culpada da sua responsabilidade. Vemos que os próprios crentes do Antigo Testamento receberam plena justificação e perdão, embora o seu conhecimento disto não fosse tão completo e tão claro como é na dispensação do Novo Testamento. Não há diferença essencial entre a situação dos crentes do Antigo Testamento e dos crentes do Novo Testamento. Nós vamos ver isso claramente no texto de Gálatas. Veja aí, Gálatas capítulo 3, nós estudamos isso a semana passada. Gálatas capítulo 3, versos 6 ao 9. Vamos lá para a Bíblia. Quem puder ler, leia em voz alta, por favor. Gálatas 3, do 6 ao 9. Amém. Então, como o irmão leu, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 6. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Veja, Abraão representa, na aliança que foi feita de Deus com Abraão, Abraão se torna o pai daqueles que vão crer como ele creu. Crê em quem? Crê no quê? Nas promessas. Que promessas? O Evangelho, Cristo. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Cristo. O teu descendente, na tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão precisou crer nessa promessa. E crendo nisso, ele agiu em obediência para com Deus. O resultado da fé é a obediência.
E diz aqui, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, como é a salvação no Antigo Testamento? Deixa eu melhorar. Como é a salvação hoje? Nós somos salvos como? Pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo. Como era a salvação no Antigo Testamento? Como Abraão foi salvo? Muito bem. Pela fé em quem? Em Cristo. Quem é que é prometido a Abraão aqui? Como descendente. Veja o verso 16 aí. Verso 16 de Gálatas 3. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Qual é a diferença da fé de Abraão para a nossa fé? Nenhuma. Sabe qual é? Se existe alguma diferença, sabe que diferença é? É que a fé de Abraão olhava para onde? Para frente. E a nossa fé olha para onde? Para trás. A fé de Abraão olhava para um Cristo que viria. Mesmo que ele não entendesse como nós entendemos agora o Evangelho. Claro que Abraão não tinha o conhecimento que nós temos da obra de Cristo, da cruz. Ele não tinha essa compreensão, mas mesmo assim a justiça ou a salvação só poderia ser lançada na conta de Abraão se ele cresce. Se ele cresce em quem? Nas promessas de Deus. E qual era a promessa de Deus? De um Salvador, que ele também precisava dele. Que Salvador é esse? Cristo. Como foi que Adão foi salvo, já que Adão se tornou pecador e merecedor da morte? Pela graça de Deus, mediante o quê? A fé. A fé em quem? O que é que diz Gênesis 3, versículo 15? Que o teu descendente esmagará o quê? A cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Quem é esse descendente que Deus promete a Adão? Cristo. E Adão tem que crer em quem? Nessa promessa de Deus, desse Salvador, desse descendente. Vocês estão compreendendo? A salvação nunca foi pelas obras da lei, porque o homem é incapaz de cumprir a lei. Aí você me pergunta, então, por que a lei, pastor? Porque Deus deu a lei ao povo de Israel, porque Deus estabeleceu a lei para o seu povo, porque a lei representa o próprio Deus, a santidade dele, a vontade dele. Essa é a exigência dele, não pode ser diferente. É o que ele cobra de cada um de nós. Então Deus nos dá a lei para nos mostrar realmente que nós não temos condições de andarmos com ele, que ele está muito distante de nós, que a sua vontade é impossível de ser cumprida, mas nós temos que fazer? Temos que fazer. Conseguimos fazer? Não. E aí, se não conseguimos cumprir a lei de Deus, fica muito claro na nossa mente e na nossa consciência que nós somos culpados e que nós somos merecedores do juízo da lei. Aí nós chegamos diante de Deus humildemente e dizemos: Senhor, tem misericórdia de nós, porque eu sou incapaz de cumprir a tua vontade. E quando eu tenho essa consciência, eu recorro a quem? A providência que Deus me dá. E qual é a providência? O Salvador. Por isso que Paulo vai dizer que a lei, ela serve de aio. Ela nos conduz a Cristo. Porque a partir do momento que pela lei eu percebo que sou pecador e que mereço condenação, eu recorro para Deus e digo: Senhor, tem misericórdia de mim, não depende de mim. E aí eu vou entender que Deus, na sua providência, Ele já tinha estabelecido uma salvação para mim. Não em mim mesmo, porque eu não tenho condição, só mereço juízo. Mas naquele que é santo, naquele que vai me representar, naquele que é o meu fiador, naquele que vai pagar por mim, naquele que vai assumir o meu lugar diante de Deus e vai dizer: olha, eu pago por ele. E tem condição de pagar, porque ele não tem pecado. Tem condição de pagar porque ele é santo. Tem condição de pagar porque ele não vai cair como Adão caiu, como ele realmente não caiu e não pecou. Tem condição de pagar porque ele também ainda, além de obedecer até o fim, ele também pagou passivamente, porque ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. Então ele pagou completamente por nós. Esse fiador
que é Jesus Cristo, ele cumpriu exatamente todas as exigências da aliança que Deus fez com ele, em nosso favor. Então, começando a entender a salvação, como se dá, o plano de Deus, o Evangelho, a coisa vai muito mais além do que a gente pensa, né? Se ficar no glória a Deus e aleluia é bom, viu? Mas não tira você do canto, não. Você não vai valorizar essa grande obra que foi feita pelo Senhor em nossas vidas. Como é bom eu entender que se eu tenho um fiador que é incapaz de falhar, eu posso ter a convicção que a minha salvação, ela é impossível de ser retirada de mim. Vocês estão entendendo? Porque o que o meu fiador fez, já foi completo, já foi totalmente satisfatório a exigência da lei, a exigência da aliança. Ele garantiu, por isso que Paulo diz, irmãos, lá em Romanos 8, nada pode nos separar, nem morte, nem vida, nada, não há mais possibilidade nenhuma, não tem como. O diabo, seja quem for, anjo, potestade, principado, nada pode arrancar essa justiça, essa salvação que o Senhor me deu, porque esse fiador, ele pagou totalmente a minha dívida, ele assumiu a minha culpa, o meu lugar, e ele obedeceu o que eu não posso obedecer, e ele sofreu o que eu devo sofrer, para que de graça, por meio dele, eu tenha vida. Quem é que pode mudar isso? Quem pode mudar isso? Nem você pode mudar, nem eu. Porque se ele nos alcançou, essa obra, ela é aplicada no meu coração, através da outra pessoa, que a Bíblia diz, que é a pessoa do Espírito. O Pai é o originador, o Filho é o mediador, o Espírito Santo é o aplicador da obra no coração da gente. Tem como você arrancar o Espírito de você? Você pode entristecer ele, você pode, ficar um pouco frio na fé por causa de algumas coisas, mas se o Espírito lhe selou, acabou-se. Não tem mais nada que possa te separar. Isso é o que nós chamamos de perseverança dos santos. É o quinto ponto. Diga, Júnior. Boa pergunta. A ação do Espírito no Antigo Testamento. A ação do Espírito no Antigo Testamento não é semelhante à ação do Espírito no Novo Testamento. Não havia essa... o Espírito ele não foi derramado como foi derramado. Na verdade, por quê? Porque a revelação ela é progressiva. Que o Espírito atuava no Antigo Testamento, mas atuava especificamente em algumas pessoas que serviam como líderes das pessoas. Então, o Espírito Santo ele não deixava de atuar, mas o Espírito Santo não habitava nos homens como ele habita em nós, como ele foi derramado para nos capacitar. Mas ao mesmo tempo, a relação de Deus com o povo da fé no Antigo Testamento, ela era muito mais voltada para os sentidos desse povo. Se você observar, as pessoas enxergavam algumas coisas. Deus se revelava visivelmente através de algumas formas para esse povo. Deus falava com esse povo de uma maneira como não fala conosco hoje. Primeiro porque eles não tinham a palavra ainda registrada completamente como nós temos. Então essa revelação, como ela é progressiva, então ela segue, vamos dizer assim, um método de Deus tratar com o seu povo que vai se aperfeiçoando, se eu posso dizer isso, essa palavra, mas que vai mudando no decorrer do tempo. Então você vai ver Deus falando com o povo, Deus aparecendo ao povo lá no Monte Sinai, a nuvem de fogo durante a noite, a nuvem, a coluna de fogo durante a noite, de nuvem durante o dia. Então, a maneira de Deus falar com o povo e guiar o povo e trabalhar no coração do povo era muito mais voltado para os sentidos que nos faz perceber as coisas externas. Com o derramamento do Espírito, a coisa vai ser muito mais interna.
É como ele diz, né? Eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou colocar um coração de carne. Então, consequentemente também, a vida do povo em relação a Deus, a vida de comunhão, ela não era também tão profunda como pode ser hoje. Então, hoje nós temos o Espírito derramado sobre nós, que nos possibilita e possibilita qualquer pessoa ter uma vida de intimidade com Deus muito mais profunda do que os santos do Antigo Testamento. Isso não quer dizer que eles não eram homens de Deus, eram homens de Deus. Mas em termos de vida com Deus, de entendimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, de comunhão com Deus, nós temos, irmãos, uma porta muito mais larga, muito mais aberta e uma facilidade muito maior do que eles. Entende? Mas Deus agia. Você vai ver que as coisas no Antigo Testamento eram voltadas tudo para os sentidos, para a visão, para a audição. Você vai ver o templo, a divisão do templo, os sacrifícios, porque o povo ainda estava sendo preparado para compreender essa obra de salvação de Deus que se dá pelo substituto. Então a coisa era muito mais, vamos dizer assim, visível. Estou sendo claro, concreta, como quem está ensinando a criança, certo? Ela não era tão subjetiva, ela era muito mais objetiva. Muito bem. É isso que Hebreus vai dizer, que as coisas do passado eram sombras da realidade que viria. Veja, o templo apontava para o templo celestial. Irmão Rodrigo? Sim. Sim. É porque é o seguinte, Deus ele estabeleceu os meios para tratar conosco. As coisas de Deus são muito ordenadas. Deus poderia vir e diretamente no seu coração fazer você ser um crente espiritual maduro da noite para o dia, não é verdade? Você está um crente maduro, orando constantemente, né, sendo muito santificado, vamos dizer assim. Mas não é dessa forma. Por quê? Porque Deus estabeleceu meios que você precisa cooperar com esses meios para você crescer. E aí é onde entra a relação da palavra e do Espírito. O Espírito que habita em nós vai usar a palavra de Deus, que é desenvolvida e escrita durante a história, a sua palavra, a palavra viva, a sua santa palavra, para tratar com o nosso coração, com as nossas vidas, que a sua lei vai sendo implantada em nós pelo Espírito. O próprio Espírito vai nos fortalecendo a obedecer essa palavra e vai nos levar a orar, a buscar essa intimidade com Deus, para que a nossa vida com Deus, ou a nossa relação com Deus, seja muito mais íntima, e nós sejamos muito mais sensíveis a esse Espírito que está em nós, que é o próprio Deus, que está em nós, morando em nós. Então é mais ou menos isso que, veja, Deus vai usar a palavra para gerar fé no nosso coração, e a fé vem pelo ouvir. Mas quem é que está agindo através da palavra para gerar fé em nós? O Espírito. Aí esse mesmo Espírito vai, através dessa palavra, em quem já crê para a salvação, em quem já é crente, nascido de novo, nos fazer crescer. Crescer em quê? Em santidade. Então, quando você está lendo a Bíblia sobre algum assunto, sobre o perdão, você sabe que por você mesmo, você não consegue perdoar. Mas o Espírito que habita em você e te leva a ler essa palavra, ele ao mesmo tempo vai fazer com que o teu coração seja quebrado por essa palavra, e ele vai levar você a entender essa palavra e a colocar em prática essa palavra e a ser abençoado com essa palavra. Eu sei que a nossa carne, a nossa natureza vai tentar resistir isso, mas ele vai tratando conosco. Isso não é da noite para o dia, é no decorrer do tempo. Não é interessante? Na família, no casamento, quando a gente discute com a esposa, graças a Deus aqui ninguém discute com a esposa, nem com o marido, ou beleza, ó, é só flores, né? Conversa é essa, né? Tem dia que tá um com a cara assim, né? Bota logo o bico, né? Outro nem olha, um fica assistindo televisão, outro passa direto, não dá nem bom dia, né? A minha mulher com TPM eu já fico mais quieto, né? Porque misericórdia. Eu já estou dizendo, Senhor, será que vai melhorar um pouco mais? Acho que ela está aqui.
será que vai melhorar um pouco mais quando vier a menopausa ou vai piorar, né? Até que não está muito longe, né? Eu não sei, né? Já está com 43. Aí, porque olha, o cuidado tem que ser dobrado, viu? E pior é. Eita, Deus tem muito que tratar no meu coração. Porque, eu vou dizer, viu? Você tem que andar, sabe, pisando em... E não era assim no começo do casamento, mas ela mesmo, eu não sei como é que vai... E é normal, isso é uma questão hormonal. E a gente vai amadurecendo, vai tentando lidar. Eu estava brincando, eu digo, rapaz, eu vou comprar Rivotril escondido, vou botar no suco dela sem ela ver, que ela vai ficar bem calminha, né? Mas, na verdade, Daniela, ela não fica brava, mas ela fica calada. E eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar. Aí eu fico falando sozinho. Porque eu converso e ela não responde. Aí se eu não souber lidar com essa situação, você fica com raiva. Hã? O quê? É um papagaio, para ficar... É isso mesmo. É o jeito. É o jeito. Mas é interessante você saber que essa palavra que ela nos ensina, sabe? Que ela nos orienta como nós devemos viver, ela vai sendo implantada no nosso coração e o Espírito vai nos ajudando, irmãos, a viver, porque a nossa natureza ela é contrária. Mas como é que eu vou ser um bom esposo? Como é que eu vou melhorar, sabendo que há dificuldades? Como é que eu vou pedir perdão? Como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou saber lidar com essas dificuldades? Como um crente, entenda, como um crente, não é porque eu sou pastor não tem nada a ver, a questão é que você é crente. Pastor é o seu chamado, é a sua vocação, mas você é crente. Se você é crente, o Espírito habita em você. E se o Espírito habita em você, vai te ajudar a aplicar essa palavra. Aí você vai orar, aí você vai errar, vai pedir perdão. E assim você vai se desenvolvendo. E o Espírito Santo vai fazendo com que essa palavra que entra na tua mente, pelos teus olhos, ela desça para o teu coração e você comece a aplicar em sua vida. Por isso que os nossos estudos aqui pela manhã não é só ensinar teologia para vocês e vocês ficam... Não, isso tem que ter um sentido prático para nós. Então veja, por que isso é possível? O Espírito habitar em mim agora ter sido derramado, como foi profetizado em Ezequiel, que seria derramado como água. Eu derramarei o meu Espírito como água. Eu colocarei no coração de vocês, Ezequiel diz assim, que o nosso coração de pedra será transformado em coração de carne. As leis do Senhor estariam no coração. Como é que isso aconteceu? Por causa do nosso fiador. Porque o Espírito Santo só poderia vir se Jesus Cristo morresse por nós. Ele diz, eu vou para o Pai para que seja enviado quem? O Consolador. Mas por que o Consolador seria enviado? Nós vamos ver, a promessa do Consolador estava lá na aliança, que o pai fez com o filho. No acordo deles, o filho disse, eu vou morrer, vou subir, vou receber a glória que eu tinha como Deus, e aí o Senhor me dá essa glória, o pai prometeu essa glória a eles, e ele sendo fiel ao que ele tinha de fazer, e o resultado também seria a presença do Espírito para aplicar a obra dele no coração do seu povo. Nós vamos ver isso aqui entre requisitos e promessas. Isso é profundo demais, mas isso é maravilhoso, irmãos, para as nossas vidas. Veja que a salvação no Antigo Testamento, ela sempre foi pela fé. Adão pela fé, Noé pela fé, Abraão pela fé, o povo de Deus. Quem são os descendentes de Abraão? São os que creem. Então não adianta de dizer, eu nasci na religião, eu sou filho de crente, eu sou filho de pastor, e meu pai me foi missionário. Não quer dizer nada. É filho de Deus, é filho de Abraão o que anda em suas pisadas. E é a fé. É verdade, Deus só tem filhos, né? Não tem netos, como diz. Veja o caráter desta aliança assumida por Cristo. Então Cristo é o quê? Qual é a posição de Cristo na aliança da redenção? Ele é o nosso representante e é o nosso fiador. Ele se dispôs a assumir o nosso lugar e a pagar por nós. Se eles não podem pagar, eu vou pagar por eles. Isso é maravilhoso. O caráter desta aliança assumida por Cristo. Para Cristo, foi uma aliança das obras. Eita, e agora? Para Cristo, se para nós é a aliança da graça. Porque não é tudo de graça? A salvação não é Deus que me dá por meio de Cristo? E a própria fé que eu tenho que ter em Cristo é o próprio Deus que gera no meu coração. Então é graça do começo ao fim. Agora para Cristo, foi graça? Pergunta que eu fiz a semana passada.
Foi graça ou foi obras? Foi obras. Cristo não precisava de graça não, irmãos, porque ele não tinha pecado não. Só precisa de graça quem é pecador, quem não pode fazer nada. Mas Cristo ele podia, ele era santo. Então a aliança de Deus com Cristo é a aliança de obras, porque Cristo deveria obedecer. É o que os estudiosos chamam de obediência ativa. A obediência ativa de Cristo é o fato dele ter sido fiel até a morte. A lei, a tudo, ele não pecou em pensamento, não pecou em palavras, não pecou em ações. Eu repito isso constantemente para vocês absorverem isso. Então, ele obedeceu que Adão. Quando Deus fez a aliança com Adão, a aliança das obras, olha, se tu comerdes de todas as árvores, mas não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, então tudo bem. No dia em que dela comer, certamente morrerás. Adão não foi fiel. Já com Cristo, Cristo foi fiel. Até o fim. Então, é a sua obediência ativa, é uma aliança de obras. Para eu ser salvo por Cristo, Cristo teve que obedecer. Como Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, que ele sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e sendo obediente, veja, até a morte e morte de cruz. Então para Cristo é a aliança de obras, entre Cristo e Deus, ele teve que obedecer o que Deus estabeleceu. Para Deus salvar os que Cristo representava, estava lá a irmã Eveci sendo representada por Cristo, diante do Pai. Então a exigência é, eu salvo Eveci, Eveci será salva, mas tu tens que cumprir as exigências da nossa aliança. Fidelidade, obediência plena, a santidade, a vontade do Pai. Claro, estamos falando de Cristo como homem. Se ele é o representante da irmã Eveci, então ele seria um representante humano dela. Ele seria o cabeça dela como homem. Seria o chefe dela como homem. E como chefe dela, ele cumpriu tudo que ela não pôde fazer. E aí Deus diz, sim, mas ela é pecadora, ela tem que pagar pelo pecado. Não é só obediência. Ela não só obedeceu. Então você obedeceu, fez uma parte dela. Mas ela não precisa morrer? Também vou morrer por ela. Estão entendendo agora a obra de Cristo, como se dá? Eu também não só obedeço por ela, mas eu também morro por ela. Então, eu faço o que ela não é capaz de fazer e ainda pago o que ela não é capaz de pagar. Maravilhoso, né? Pela ordem, Ramiro e depois Roberto. Tinha mais alguém atrás que se levantou? Não, foi Ramiro? Foi a irmã? Foi? Não, Ramiro, vai lá, Ramiro. Sim, sim. É no sentido de que a morte dele não só foi física, né? A qualidade da morte dele foi plena. Sim. Isso. Os dons que Cristo tem como homem para realizar todas aquelas obras estavam dentro do acordo da aliança que ele fez com o Pai. Interessante. É o Pai que concede a ele. Porque dentro dessa aliança que Cristo fez com o Pai prometeu derramar o Espírito sobre ele sem medida. Como homem. Porque como homem ele não precisava da presença do Espírito nele. Ele não se torna homem? Então não fique pensando, não, porque ele é Deus, está fazendo como Deus. Não, e como homem o Espírito é derramado sobre ele sem medida. Aí aquelas obras estavam dentro do acordo, dentro das promessas de Deus para o próprio Filho. Então você vai começando a entender a obra de Cristo de forma muito mais plena, se você compreende a doutrina da aliança. Irmão Roberto? Sim, mas tinha que ser sem pecado, viu? Não. Correto. Tinha que ser Deus. Tinha que ser Deus. Até mesmo para poder entrar numa aliança de igualdade. Porque dentro dessa aliança há igualdade entre pai e filho. O Salmo vai falar sobre isso, né? Porque o Deus dirá, né? O teu Deus dirá a Deus, né? Assenta-te à minha direita. A relação entre pai e filho. Porque, por exemplo, quando Cristo é exaltado depois da sua obra, que ele vai subir ao céu e ele diz, todo o poder foi me dado, isso faz parte da aliança. Como ele cumpriu a aliança, então isso vem como promessa. Então ele passa até a glória que ele tinha antes. Mas só que a glória que Cristo tinha antes era a glória da divindade. Ele era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas o verbo não se fez carne.
Então, quando ele faz a sua obra e morre por nós e ressuscita, ele vai ter aquela glória que ele tinha antes, mas não como Deus apenas, mas agora como homem. Essa é a diferença. Aí é por isso que ele diz, todo poder foi me dado agora como homem. Então vem a concretização das promessas que Deus tinha feito na aliança da redenção a ele. A gente vai ver, que eu acho que não vai dar tempo de ver tudo hoje, que é muita coisa, e o assunto tem que ser bem mastigado. Rodrigo, vamos lá? Então, mas fica à vontade, viu? Podem me parar. Sim, irmão Rostan. Adão, antes de pecar, ele era santo. Ele não tinha pecado. Corretíssimo. Corretíssimo. Isso. E a diferença é que... Sim. Amém. Então o que o irmão falou é o seguinte, que a posição de Cristo no seu nascimento é semelhante à condição de Adão antes da queda, a sua santidade. A diferença é que Cristo, ele não cairia em hipótese alguma. Cristo não pecaria em hipótese alguma. Enquanto que a posição de Adão, embora ele fosse santo antes do pecado, era de obediência, mas era incerta, ele poderia cair. No caso de Cristo, não. Por quê? Claro que a gente já estudou isso aqui. No caso de Cristo, Cristo não poderia cair, primeiro porque dentro da aliança da redenção, isso já estava estabelecido, de que o Pai iria, ou o Espírito iria estar sobre Cristo de tal maneira que ele jamais poderia cair. Ele não era, ele era totalmente homem, mas ele era Deus também. E como Deus encarnado, essa natureza humana estava sempre submissa à divindade. Diga, minha irmã, para a gente... Sim, isso mesmo. Mas amém, vamos lá. O caráter desta aliança assumida por Cristo. Fiquem à vontade para perguntar. O assunto não é simples e eu sei que é a primeira vez que vocês estão estudando isso. Porque essa doutrina, a doutrina da aliança, ela não é ensinada nas igrejas. E ela não é ensinada primeiramente porque muita gente não conhece, tá? Muita gente não conhece. Se você for falar isso com alguma pessoa, é verdade, irmão Roberto, ela não vai saber nem o que você está falando. Mas assim, é uma doutrina bíblica. Nós temos que estudar e conhecê-la profundamente, porque ela é extremamente necessária para nós compreendermos a obra de Cristo, estarmos seguros nele. Veja, aqui diz, para Cristo foi uma aliança das obras e não da graça, visto que para ele a lei da aliança original estava em vigor. A saber que a vida eterna só poderia ser obtida pelo cumprimento das exigências da lei. Para Cristo foi isso, e ele obteve. Como último Adão, Cristo obtém a vida eterna para os pecadores como recompensa por sua fiel obediência. E de modo nenhum como uma dádiva imerecida da graça, que é no nosso caso. Então para Cristo não foi graça. Ele conquistou a nossa salvação pela obra dele, pela obediência dele. Já no nosso caso, a gente não tem condição, porque somos pecadores. Então precisamos da graça de Deus para sermos salvos. E aí veja, e aquilo que ele fez na qualidade de representante e fiador de todo o seu povo, este já não tem a obrigação de fazer. Ou seja, o que Cristo fez, nós não temos mais a obrigação de fazer. Porque a minha salvação não é pelas obras. Primeiro, porque eu não consigo obedecer, que eu sou pecador. Segundo, porque Cristo já fez por mim. Então eu sou salvo simplesmente por abraçar e crer na obra que ele fez em meu favor. E até isso, é Deus quem me dá. Efésios capítulo 2, verso 18. Somos salvos, né? Pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. E isto, ou seja, toda a salvação pela graça mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que o homem se glorie delas. Olhe para Paulo, era um perseguidor da igreja, foi Paulo que quis o evangelho, foi Paulo que quis Jesus, foi Paulo que chegou e disse, não tem condições não, eu quero Jesus como meu salvador. Paulo era um perseguidor, até que o Senhor foi até ele, se encontrou com ele, quebrou o coração de Paulo, entrou na vida de Paulo e fez de Paulo o maior missionário de toda a história. Foi você que buscou a Deus? Ou foi o Senhor que buscou você? Olhe para a sua vida. Veja quem você era no pecado, no passado. Não, pastor, foi eu, pregar o evangelho para mim e eu abri meu coração para Jesus. Se você abriu seu coração, foi porque Ele
fez isso em você? Quem foi que levou alguém a pregar o Evangelho para você? Quem foi que levou você a crer no Evangelho? É porque você é melhor do que os outros que rejeitam? Não. É porque Cristo um dia te representou diante do Pai e disse: aquela figurazinha boazinha que vai nascer em tal ano, eu estou assumindo o lugar dela também. Aquela belezinha que vai nascer lá em Campina Grande, em 1974, no dia 20 de maio, no Hospital Pedro I, às 6 horas da manhã. Pronto. Aquela belezinha que vai nascer, que vai me dar trabalho, que vai me desobedecer. Quando ele tiver lá para os 17 anos, vou trabalhar na vida dele todinha, vou protegê-lo durante a história, quase morro afogado naqueles barreiros, que eu nadava escondido da minha mãe, me tirou, quase morre de um choque. Não, não é agora não, calma. Vai, 17 anos, chegou a hora de eu chamar essa pecinha, essa joinha rara. E aí ele veio e me encontrou, e aí pronto. Foi diferente com você? Foi você que disse: ah não, eu sou demais, eu vejo que o caminho é esse. Por mim, por você, nós não estaríamos aqui. Mas quando Ele chama, meu amigo, aí não tem como. Aí Ele vai implantar amor no nosso coração, Ele vai implantar gratidão, Ele vai fazer você amá-lo, Ele vai fazer você ser grato, reconhecer a obra dEle, entender o Evangelho. Ele vai fazer você entender você mesmo, seus pecados, olhar para si mesmo. Ele vai fazer você se arrepender dos seus erros. É assim que Ele faz em nossas vidas. Vai tirar o sofrimento da nossa vida? Não, porque Ele vai usar o sofrimento para trabalhar conosco também. Então, irmãos, você percebe que as igrejas evangélicas hoje estão distantes da palavra? Vá para um culto numa igreja evangélica. Não vá não visite não, mas se você for visitar muitas igrejas hoje, você vai chegar lá e vai sair, o Evangelho nunca será ensinado a você. Isso dói no nosso coração, porque eu vejo muitos colegas da nossa própria denominação, pastores, que ainda não entendem o Evangelho, que estão apenas à frente da igreja como animadores de culto e como confortadores de coração, como pessoas que fazem autoajuda. Sabe a autoajuda, né? Mas não levam as pessoas a entenderem o Evangelho e a se alegrarem em si mesmas e terem a convicção de que elas têm um Salvador. E que mesmo que a vida delas seja cheia de problemas, a melhor e maior coisa da vida já aconteceu. O Senhor um dia lhe representou, deu a vida por você, e aconteça o que acontecer, você é dele e acabou. Isso é o que nos sustenta. Não porque somos bonzinhos, somos pecadores, mas Ele já pagou em nosso favor. Ele já pagou por nós. Então, a obra realizada por Cristo já é completa, e a recompensa que é nos dada é porque Ele fez isso. Então, nós que somos crentes e seus filhos, somos participantes, recebemos os frutos, vocês estão entendendo, né? Da obra dele. Então, a obra dele se estende a nós. Ele não é nosso representante? Assim como o pecado de Adão se estendeu para nós e toda a maldição, aí Cristo nos representando, paga por nós, obedece por nós, e aí os frutos da obra dele, que é a sua justiça, nos alcança. Quando for mais na frente, a gente vai fazer uma perguntinha, dorzinha de cabeça, que é: Cristo, ele representa quem? Todos os homens ou somente os seus? Aí nós vamos ver que Cristo representa só os seus. E só os seus é que vão realmente crer na obra dele. Mas deixa para a gente quebrar a cabeça depois. Deixa a gente ler só o ponto, a obra realizada por Cristo. Olha, essa folha você não pode perder não, viu? Você vai colocar dentro da sua Bíblia para a gente não ter que imprimir tudo de novo. E domingo que vem a gente vai dar continuidade nessa aula, né? Em nome de Jesus. Veja aí. A obra realizada por Cristo é o terceiro ponto aí, ó. Limitada pelo decreto da eleição. A eleição faz referência à seleção das pessoas destinadas a serem herdeiras da glória eterna em Cristo. Por outro lado, a aliança da redenção, que foi aquela que o Pai fez com Cristo, se refere ao modo e aos meios pelos quais a graça vai alcançar, né, e a glória são preparadas para esses pecadores eleitos. Na verdade, a eleição também faz referência a Cristo e conta com Cristo, pois se afirma que os crentes são eleitos nele, como diz Efésios, no sentido
Cristo mesmo é objeto da eleição, mas no conselho da redenção, no pacto que ele faz com o Pai, ele é uma das partes contratantes. O Pai trata o Filho como fiador do seu povo. Logicamente, a eleição precede ao conselho de redenção, a esse pacto que o Pai faz com o Filho, porquanto a obra realizada por Cristo na qualidade de fiador, como a sua obra expiatória, é particular. Tá? Então, Cristo, quando ele entra em aliança com o Pai, a eleição já tinha acontecido antes. Na verdade, essa aliança que é feita com o Pai já é para que essa eleição venha a ser concretizada na vida dos pecadores que foram eleitos.